que sempre que eu solicito que façam algo, façam mesmo, nem que seja, nem que pareça tolo ou muito simples para adultos, mas faça mesmo, porque faz parte, já? Faz parte. Eh, Sendo assim, vou pedir ao Luís para partilhar um pouco da experiência que teve na reescrita desta notícia da manifestação, né? Como é que fizeste, Luís? Bem, ontem o professor Luís, deixou. peço desculpa interrompê-lo. Iracema, tu ias dizer qualquer coisa depois da intervenção do Luís, podes Sim, relembrar-me, tá bem? Luís, continua. tá bem. Sim, com base na tarefa e no link que o professor disponibilizou ontem para fazermos a tarefa, eu retirei, fiz uma recolha de dados importantes sobre o facto que eu estava a noticiar, não baseando apenas no artigo que o professor selecionou, mas eu fui pesquisando sobre o assunto e também eu acho que os eventos de ontem foram bastante claros para toda a gente. Então eu acho que isto facilitou um bocadinho articular as palavras para que se conseguisse um texto mais composto e imparcial. Entretanto, ao longo do texto, eu tenho que confessar que não é o que eu faria como final, não é? O professor explicou que era para um propósito ilustrativo apenas, porque eu digo isto porque eu faço menção porque existem muitas coisas que ficaram de fora obrigatoriamente para não se transformar numa coisa muito extensa, mas também eram coisas muito importantes. Eu estou a dizer isso porque ontem o professor, o Francisco, peço desculpa, o Francisco já falou das dificuldades, que é um desafio realmente trabalhar com informação e com o serviço noticioso, e eu faço menção disso porque é realmente frustrante. Eu me senti frustrado por estar a deixar coisas de parte que eu sei que iam influenciar muito na percepção que os leitores teriam se eventualmente o artigo fosse para o público. Esse aspecto é importante, deixa-me acrescentar algo. Esse aspecto é importante porque Iracema, Souza, muitas vezes nós vamos recolher e temos um assunto, pronto, manifestação, ou seja, qual for o assunto. Nós vamos ir pesquisar, vamos ir recolher dados e acontece muitas vezes que a quantidade de dados que nós recolhemos é muita e ficamos com dificuldade, ficamos perdidos, sem saber onde começar, o que priorizar e o que dispensar. É mais ou menos essa dificuldade que o Luís está a tentar elucidar. Isso é muito comum. Às vezes, quando se tem muita informação sobre o mesmo assunto, há essa dificuldade. Entretanto, nós temos que desenvolver a aptidão de selecionar aqueles dados que de facto são mais relevantes, são mais importantes. E para isso nós temos que fazer perguntas para nós mesmos e temos que imaginar as perguntas que os nossos possíveis leitores iriam fazer, ou que possivelmente os nossos leitores fariam. Como, por exemplo, nós estávamos antes numa situação em que o presidente, enquanto acontecia a manifestação no 1º de maio, o presidente da República estava no Largo do Ambiente a inaugurar um hotel de luxo. E aí você se pergunta, o que é que eu vou priorizar? A inauguração do hotel? Estou a dar apenas um exemplo para ilustrar como definir o que é mais importante. Aí você diz, o que é mais importante? A inauguração do hotel ou a manifestação? E muitas vezes, quando estamos diante de questionamento desse tipo, nós temos que colocar sempre o leitor em primeiro lugar. Temos que colocar sempre o nosso público-alvo em primeiro lugar. O que é mais, nesse caso concreto que eu acabei de mencionar, o que é mais importante para o público? É a inauguração do hotel do luxo ou a manifestação? Iracema. A manifestação. Manifestação, por quê? Porque é um assunto que está causando muita polêmica e não só tem impacto na sociedade angolana, devido, né, às faltas, principalmente de emprego, e está a abalar muito os jovens. Então, para a manifestação e uma inauguração, o presidente saiu
para ir fazer num hotel de luxo, que tem uma relevância, é uma manifestação que pelo menos vai mudar algo no país. Exatamente. Já a inauguração do hotel, acredito que é mais para o bolso do dono, né? Porque nem é do Estado, não vai beneficiar em nada, apesar de talvez vai ter um emprego, né? Mas não vai beneficiar tanto a cidade como uma manifestação. Exatamente. Concorda com esta análise, Souza? No meu ponto de vista, acho que ela está numa boa linha, porque realmente isso, a manifestação em a sociedade em geral, aliás, não é do conhecimento de todos nós, nos casos até trouxe muito antes da manifestação. E surpreendeu-me quando houve que o presidente foi inaugurar um hotel. Achei um pouco perplexo. Bom, isso não me caiu bem, até bem que fosse na minha vez. Eu acho que a manifestação seria mais, ou deu mais impacto a mim. Sim. Acho eu. Exatamente, pois. Então, é esse tipo de situação. Você tem uma quantidade enorme de informações, de dados, não é? Você precisa selecionar, e para selecionar você tem que fazer perguntas. E que perguntas são essas? Estão muito essas perguntas que você faz para si e colocando-se no lugar do público, ou do leitor, ou do telespectador, ou do ouvinte, são os tais chamados critérios de noticiabilidade. Critérios de noticiabilidade. Lembra-se disso, Iracema? Iracema? Iracema parece que ficou fora do ar. Souza? Sim. Lembra-se dos critérios de noticiabilidade? Falamos Sim, disso na aula. Francisco. Já está no ar novamente, né? Já. Pois, falamos critérios de noticiabilidade. Lembra-se dessa matéria? Opa, deixa-me só endireitar aqui. Só um minuto. Vou só endireitar aqui algo. Sim. Estou a ficar sem carga no computador, então tenho que ligar a tomada. Iracema, estávamos a falar dos critérios de noticiabilidade. Ou seja, quando eu me faço as perguntas para saber priorizar, para saber que dados priorizar, eu tenho que ter em consideração os critérios de noticiabilidade. O que é isso? Falamos na aula passada, na aula presencial, quando falamos sobre a notícia. Falamos na aula passada? Falamos no... Eu não estava online. Na aula sobre notícia, não estavas? Não. Mas deves saber o que são critérios. Souza. Não. Souza esteve nessa aula. Critérios de noticiabilidade, o que são? Bom, são por aí, como posso dizer até? A entrevista, não é isso? Uma delas. Na entrevista é um gênero jornalístico. Estou-me a referir aos critérios de noticiabilidade. Ou seja, os critérios de noticiabilidade, Luís, são aquelas características que eu tenho que considerar para saber se um facto é ou não uma notícia. Nós temos vários critérios. Temos, por exemplo, o critério da proeminência, temos o critério da proximidade, temos o critério da novidade, entende? Existem muitos critérios, estes são alguns deles. Então eu tenho que me perguntar, por exemplo, o critério da novidade, este dado, esta informação ou este facto é novo, é recente? Se for, ok, está suscetível de se tornar uma notícia. Esse facto tem a ver com o meu público,
né? O público gostaria de ouvir essa informação, essa idade. Estamos a falar do critério de proximidade, seja geográfica ou afetiva. As pessoas envolvidas nos factos são relevantes do ponto de vista social. Quem são essas pessoas? Estamos a falar do critério da proeminência, não é? Das personagens envolvidas. Enfim, são características que todos os dados, todas as informações ou todos os fatos devem apresentar para merecerem o título de notícia ou para se tornarem notícia, né? Então, é mais ou menos isso, Luís. Quando tu tens uma quantidade enorme de dados, de informação, e tens dificuldade de selecionar, então tens que pesquisar sobre critérios e verificar o que é mais importante para o seu público nesse exato momento e o que pode ser secundário. O que for secundário, ou pões lá no final do texto como informação adicional ou complementar, ou descartas mesmo caso tenhas limitação de tempo ou de espaço ou outra limitação qualquer. Mas o mais importante é começar pelo mais importante, passa a redundância. Existe uma técnica que é muito comum em jornalismo, que é a chamada técnica de redação. Como? A técnica de redação? Sim, são duas técnicas de redação principais que nós temos estado a utilizar. A pirâmide invertida e a pirâmide padrão. Na pirâmide invertida, você começa a escrever, Luís, na pirâmide invertida você começa a escrever aqueles dados ou aquelas informações que você... Peço desculpas por interromper. Eu só estou assim a não fazer muito contacto visual porque eu estou a tirar notas ao mesmo tempo. Ok. Ótimo. Você na pirâmide invertida, você começa por escrever ou prioriza aqueles dados que são mais importantes, que são mais atuais, são mais impactantes, como disse a Iracema. Logicamente que a sociedade está mais interessada em saber sobre a manifestação nesse contexto, né, do que sobre o hotel. O hotel é para um público muito restrito. O hotel vai beneficiar um número reduzido de pessoas, mas a manifestação pode mudar o rumo de um país, pode mudar o rumo da vida das pessoas, dos cidadãos. Então, impacto também é um critério de noticiabilidade. Ou seja, a informação afeta, quando a informação ou a notícia afeta o maior número possível de pessoas, ou tem potencial para afetar o maior número possível de pessoas. Aí estamos a falar do impacto, que também é um critério de noticiabilidade. Ok? Pois, tem mais alguma coisa para partilhar conosco em relação à sua experiência com esse texto, Luís? Eu gostava que o professor falasse sobre a outra pirâmide. A outra pirâmide, a pirâmide padrão. Sim. Olha, eu por acaso hoje publiquei links das videoaulas, assim que terminarmos, dê um clique a esses links, vais encontrar essa aula. Mas tá bem. Só para esclarecer, a pirâmide padrão é quando você narra... Estás a ouvir mal, o professor está a dizer. Eu acho que eu estou com instabilidade no sinal. A minha internet está instável, porque eu tive que fugir da sala, vim aqui ao quarto dos meus... Mas eu ouço-lhe bem, eu estou com uma boa recepção. Então talvez seja um caso particular a Iracema. Pois, mas dizia que a pirâmide padrão é quando você narra os acontecimentos na ordem cronológica que eles acontecem. É aquela história que se diz, você tem que contar tintim por tintim, do princípio, meio até ao fim. A ordem cronológica do acontecimento. Na pirâmide invertida, você, como diz o nome, invertida, você inverte a ordem. Começa pelo mais importante até ir ao menos importante. Imagine, por exemplo, em vez de eu estar a contar, vamos lá, pirâmide padrão, Luís, a manifestação começou às 9 horas, as pessoas começaram a se concentrar no sítio X, depois e tal, eu vou contar tal e qual. Na pirâmide invertida, eu vou logo para o mais importante. Olha, na manifestação de hoje, um jovem
um dos manifestantes foi morto a tiro ou por um acidente, entendes? Eu vou logo para o mais importante, em vez de contar a história da manifestação na ordem cronológica em que a manifestação aconteceu, ou seja, do princípio, meio ao fim. Ordem padrão, ou pirâmide padrão, vou começar. Olha, os manifestantes começaram a se concentrar 9 horas. Quando era 9h30, o líder da manifestação comunicou XXX. Minutos depois, eles começaram a marcha. 7 minutos depois, defrontaram-se com a polícia. Quer dizer, até chegar ao tiro que vitimou o jovem, um dos manifestantes, vai levar tempo. Por quê? Porque você está a contar a história na ordem cronológica. Cronológica das Já coisas. na pirâmide invertida, você inverte, como diz o termo, a expressão. Você inverte. Podes começar do fim. Vais logo direto da morte e depois vais contando o resto. Sim. E é possível misturar as duas técnicas ou só usar uma de cada vez? Isso requer criatividade e talento. Isso aí é melhor deixar para daqui a algum tempo, quando já tiver muito experimentado. Porque a mistura destes dois tipos requer muito talento, muita criatividade, porque requer muito equilíbrio, porque senão estraga a narrativa. Ou você conta tal e qual, tintim por tintim, ou você conta indo do final ao princípio, o inverso. Agora, misturar os dois é preciso mesmo já craquejo, é preciso muita experiência e também algum talento. Peço desculpas por estar a alongar um bocadinho a questão, mas não tem problema, é mesmo bastante pertinente. Então, se imaginemos, não é, que temos que escrever uma notícia. Se pegarmos na notícia e dividirmos em partes e numa das partes, por exemplo, narrarmos a história na ordem cronológica até certo ponto, ou fazer um resumo da história na ordem cronológica até certo ponto, depois usar a outra técnica e depois fechar com o final da ordem cronológica. Pode ser. Acha que seria mais ou menos... Exato. Há uma técnica chamada flashback. É uma técnica muito utilizada no cinema. Ou seja, você pode começar do final, da consequência do evento, né? Mas depois vais fazer um recuo para começar a contar a história do princípio. Olha, um manifestante foi morto por um tiro disparado, sei lá, por um disparo de arma de fogo vindo das forças policiais. Ok? Deixa a informação do final. Depois vai recuar, vai fazer um recuo. Olha, a manifestação, esse problema da manifestação começou no dia, vais falar da primeira manifestação, vais falar das motivações que levaram as pessoas a se manifestarem, okay. E depois vai retomar o fio inicial do jovem que foi morto. Mas tem de haver um encadeamento lógico entre um parágrafo e o outro. Por isso é que eu disse, isso requer... Tem que seguir uma linha, não é? Tem que ter uma linha, um fio condutor. Tá vendo? Tem que ter... É muito difícil de fazer isso. Requer mesmo talento, requer muita experiência. Por isso, o mais aconselhável, quando se está a começar, é optar em um dos modelos, ou padrão ou invertida. O modelo de pirâmide invertida é o mais utilizado atualmente em todo o mundo, né? Agora, o modelo de pirâmide padrão é reportagem. É utilizado muito em reportagem ou em livros literários. Como uma espécie de cobertura, não é? Exatamente, uma espécie de cobertura. Exato, cobertura em direto. Uma espécie de cobertura em direto. Estamos aqui no local, são X horas, os manifestantes começam a concentrar-se no sítio X e tal. Vais narrar conforme o desenrolar dos factos. Já na pirâmide invertida, que é a técnica utilizada principalmente para a escrita de notícia, você esquece tudo isso e vai direto ao ponto. Olha, uma pessoa foi morta. Olha, os manifestantes começaram a arremessar pedras e a polícia respondeu com disparos de armas de fogo. Entende? Vai mesmo para aquilo que é o mais interessante, que é o mais excitante, que é o mais impactante. Essa é a pirâmide invertida. E isso é que caracteriza 99% das notícias na atualidade. Estamos juntos, Souza?
Sim, estamos. Estou a ouvir. Ok. Iracema, estás Sim, com cara de sono. sim. Estás com cara de sono. Não, não estou com sono. Vamos lá, Só estou dúvida. cansada. Uhum. Bem, mas você recordou-se dos critérios de noticiabilidade, não Ah, é? Francisco, eu já vi. Estamos a ouvir. Eu já vi no telejornal, principalmente da TP1, que eles usam a pirâmide, Pirâmide a invertida. invertida, não, a normal. A padrão, normal, ok. Eles, exato, usam uma notícia que cria muito impacto assim na sociedade, principalmente que tem a ver, se for a nível mundial. Colocam só em destaques e falam na reta final ou no último intervalo depois do último intervalo do jornal. Falam sempre destaque, dão as síntese ou dão as notícias, não sei o que, antes do intervalo passa em destaque. Já a seguir, ou logo mais, o Donald Trump perde as eleições, quando começar de novo, né, não vão apresentar ainda, vão ainda... Dá boa de voltas, né? Não sei, né? Não, mas isso não tem a ver com Sim. técnica de pirâmide invertida, porque as técnicas de redação, bem, a pirâmide invertida e a pirâmide padrão ou normal tem a ver com técnicas de redação. Isso que você está a referir Ok. tem a ver com... São estratégias para a retenção da audiência. Ele sabe Sim. que a Iracema tem outras coisas para fazer. Então, ele vai dar os destaques mais importantes, vai apresentar no princípio, mas vai guardar para o final aquilo que mais lhe interessa, no sentido de você ficar aí no ecrã do televisor, de frente ao ecrã, que é para assistir ao telejornal completo, à programação completa. Porque se ele der aquilo que, por exemplo, para si lhe interessa mais, em primeiro lugar, depois daquilo você muda de canal ou vai fazer outra coisa. É uma estratégia de retenção da audiência, apenas isso. Sim. Apenas, mas é muito chato, né? O ideal é que a estação televisiva ou a hora da informação tenha notícias muito interessantes do princípio ao fim. Ou as notícias sejam narradas ou apresentadas de tal forma que não só chama atenção, mas que retém a atenção da audiência, que faça você ficar mesmo do princípio até o final do telejornal. Um exemplo disso são os documentários da Nat Geo, National Geographic. Eles podem até falar de insectos e vão te meter aí em frente ao sofá durante 2 horas assistir. Quer dizer, coisas aparentemente tão banais, mas eles são tão talentosos tecnicamente e também do ponto de vista da narrativa, a forma como eles apresentam os documentários, as reportagens, que não deixam de ser reportagem. Quer dizer, eles fazem-no de um jeito que não tens como não acompanhar do princípio ao fim. Isso tem mais a ver com a competência mesmo, né? Quando você é competente, quando você faz bem, quando você faz do jeito que as pessoas gostam, você não precisa se preocupar em guardar o melhor para o final, não. Porque a pessoa vai querer mesmo ficar do princípio até o fim. A TV Vai Record querer faz mais muito quando isso. terminares. Então, os nossos telejornais têm que melhorar na técnica, têm que melhorar na forma da apresentação do conteúdo, têm que melhorar na tecnologia, enfim, é um trabalho muito grande por se fazer. Por que o meu filho de 5 anos assiste a novela e compreende, mas assiste ao telejornal e não entende nada? Por quê? É uma questão de comunicação. A novela Ótima comunica pergunta. melhor do que o telejornal. Está vendo? Se o telejornal utilizar as mesmas técnicas que a novela, ele retém a audiência. Agora, o que acontece primeiro, é aquilo que eu digo, você está a comunicar para um público heterogêneo. A linguagem tem que ser simples, de modo que a pessoa que não estudou entenda, mas a pessoa que estudou também não se chateie. Está vendo? Todo mundo entende. Como Jesus Cristo fazia, né? Ele, quando falasse,
quer dizer, o burro entendia, o erudito também entendia e todo mundo percebia a mensagem. E é mais ou menos isso que tem que se fazer com o jornalismo também. Porque, no fundo, o jornalismo é comunicação. É uma ferramenta de comunicação, não é? Veja, o telejornal, por exemplo, o que é que acontece? Eles recebem lá os comunicados de imprensa da presidência com todo aquele juridiquês, toda aquela linguagem jurídica ou economês, toda aquela linguagem econômica, e não traduzem em miúdos, não convertem aquela linguagem rebuscada numa linguagem mais simples, mais acessível para a audiência. Como é que as pessoas vão assistir? Como é que as pessoas vão ficar aí muito tempo a consumir aquele conteúdo? Não tem como. Não tem como as pessoas não gostarem do telejornal. As pessoas só assistem ao telejornal porque não tem muita alternativa. Se não acompanhas o telejornal, o que é que vais acompanhar mais? A O TVzinha? Janela Aberta é que não. Pois, aí está. Ok? Aquilo é um desastre. Então, Peço nós temos que melhorar desculpas sempre a se alguém nossa... conhecer alguém. Sim, sim. Não sei se conhecem alguém que está no Janela Aberta, mas eu acredito que aquilo é uma vergonha. Então, Yeah. Por acaso, e depois, para um programa de 2 horas, antes fazia 2 horas, né? Para um programa de 2 horas é preciso muita criatividade para... Hoje em dia, os mass media competem pela atenção das pessoas. O que está em guerra é a atenção. As mídias sociais competem pela tua atenção. Quanto mais atenção prenderem, mais dinheiro se ganha. Agora, como prender a tua atenção num mundo em que o que há de mais é informação? Nós já não vivemos numa era de falta de informação, vivemos uma era de excessiva carga informativa. Então, as pessoas estão interessadas em receber ou consumir informação fácil de apreender, né? Uma informação simples, fácil, que vá direto ao teu interesse e não enche aqui o saco, como dizem os brasileiros. Não é? Então, pessoal, nós somos a nova geração de jornalistas, temos que começar a corrigir esses aspectos todos para fazermos melhor, porque o que não falta é demanda informativa. Se há uma profissão que os recursos, a matéria-prima nunca vai acabar, é jornalismo, porque os factos sempre, enquanto existir seres humanos vivos, sempre haverá factos noticiosos, sempre haverá informação e sempre haverá necessidade de informação. Tá vendo? É super abundante. Agora, como nós transformamos essa informação em um produto ou em um serviço, aí é que é o nosso calcanhar de Aquiles, sobretudo como monetizar isso, como transformar esse produto, esse serviço em receitas ou num modelo de negócio que seja sustentável, tá vendo? Porque jornalismo não é religião, até a religião precisa de se sustentar material e financeiramente, né? Não só da palavra vive a religião. Não só da palavra vive a religião. Por isso é que existem os dízimos e as ofertas para garantir a sustentabilidade da missão de evangelizar ou de transmitir a palavra bíblica, o princípio bíblico. Tá vendo? Yeah. Bem, pessoal, temos mais 2 minutos. Se tiverem alguma coisa, vamos aproveitar estes 2 minutos. Souza. Sim. Eu gostaria de saber se sábado teremos aulas. Teremos, sim. Vamos falar sobre reportagem. E vamos fazer um exercício muito interessante. Releiam, eu tenho aqui. É um exercício muito... Espero que, por favor, não faltem à aula presencial, porque nós só temos uma vez na semana. Vamos fazer um exercício de reportagem muito interessante. Vocês vão receber num papel os dados, já tem aí toda a informação, só precisam... pois, é uma entrevista inquérito, até já está publicada no Farol da Angola. É uma entrevista inquérito em que tem o depoimento de várias pessoas. Leste, não é, Souza? Os teus depoimentos também foram incluídos. Sim. Exato. Vão pegar naqueles depoimentos e vão transformar em reportagem. É um exercício que vamos fazer lá na aula presencial e vamos continuar fazendo nas aulas online, que é para consolidar o conhecimento. Tá bem.
certo? Então quer dizer que nesta semana termina já a notícia, é isso? Sim, nessa semana, aliás, nós já estamos no terceiro gênero, no terceiro e último gênero, que é a reportagem. Nós já falamos da notícia, já falamos da entrevista, vamos continuar. Aliás, vocês, eu publiquei isso no grupo. Vocês têm um bônus, que é a prerrogativa de, na turma de dezembro, continuarem a assistir às aulas. Ok? Vocês leram isso, né? Vocês vão continuar a assistir às Sim, eu aulas de vi. dezembro, se quiserem, né? Isso é facultativo, né? Isso é mesmo na intenção de consolidar o conhecimento. Porque depois Mesmo da aula de depois sábado, de receber os certificados. diga. Mesmo depois de recebermos os Sim, certificados? sim, 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 sim. Mesmo Ok. depois de encerrar. Porque é uma turma que já não tem nada a ver